Olá, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns dos itens cortantes que a gente usa para fazer reforma de boneca, para fazer roupinhas, para fazer mesmo bonecas de pano e como que a gente pode reutilizá-los. Meu nome é Fátima Melotti, eu faço reforma de bonecas e eu sou professora disso também. Olha, então um dos principais que a gente usa são as tesouras, e com o tempo ela vai perdendo corte, mesmo que você faça a distinção de uma tesoura só para tecido, né? Essa daqui eu já até comprei de outra cor e vou mostrar por que vão sobrando aqui depois que vai perdendo corte, mesmo que a gente mande consertar, mas assim, isso geralmente acontece. Eu uso essa daqui, já deixo aqui amarrado que ela é só para feltro. Tenho também aquela que é só para cortar papel, para os moldes, então eu uso também uma tesourinha escolar e uma tesoura de picotar só para cortar tecido e não cortar TNT, cortar feltro, para que ela preserve mais tempo e não precise tentar amolar nada disso. Aí você vai tendo essas tesouras e com o tempo, mesmo com os cuidados, ela vai perdendo o corte. E aí a gente fica com duas tesouras iguais. Eu começo a diferenciar o seguinte. Então aqui eu tenho 4 da mesma marca. E o que é que foi acontecer? Então essa daqui é a mais nova, que tá com o corte melhor. Eu fiz uma marcaçãozinha que ela é só para tecido. Essa daqui perdeu um pouco mais do corte do que aquela, então ela é para feltro. E essa daqui eu uso para cortar papel, depende do papel, se é o papel pardo, às vezes tem o papelão, então eu uso essa daqui que ela é maior, ela é mais adequada pra gente cortar esse tipo de material. E aí, como eu uso bastante acetato, para os moldes uso também aquele plástico que é para mesa, o número 15, então eu tenho aqui diferenciado. Às vezes eu marco, escrevo o que é, mas acho que sim, para mim essas daqui não se diferenciam muito uma da outra, né? Então são essas 4 da mesma marca e que eu não joguei fora. Eu moro numa cidade em que não consigo levar para alguém que vá amolar, eu tenho que sair para outra cidade. Então, para isso não ficar me amolando, eu já fiz essa diferenciação. Então, aquela que é de menor corte para papel, essa daqui para acetato e para plástico, essa daqui que ainda tá meio boazinha, eu uso para cortar o feltro, e essa daqui para tecido. Como eu vejo que ela já não tá muito legal, eu falei, não vou comprar da mesma marca. Por isso que eu comprei uma de cor diferenciada e de uma qualidade diferente. A mesma coisa eu fui fazendo com o estilete. Eu uso muito estilete na reforma de bonecas, tanto para cortar essa partezinha aqui do lacre das abraçadeiras, como também às vezes aparece alguma boneca aqui eletrônica e eu preciso fazer esse uso. E aí eu tinha esse daqui que eu usei muito tempo, tá enferrujadinho já, bem marcadinho, além de apontar o lápis 6B, a gente usa muito lápis 6B para fazer a transferência do molde pro tecido. Aí eu comprei outro, então esse daqui é menos velho que esse, não joguei fora porque esse daqui eu continuo usando ele para queimar depois do corte. Aparece aqui o lacre, a gente corta com o que tá melhorzinho, então depois eu uso para queimar aqui, esquento ele e queimo para não ficar nada saliente, não correr o risco de aparecer depois, a criança passar a mãozinha, perder toda a fofurice que a gente sabe que a boneca reformada, a boneca que às vezes até uma naninha da criança, a gente precisa ter esse cuidado. E além de que, esse aqui maior, eu achei vantajoso, mesmo que eu use mais essa parte aqui da lâmina, as marcaçõezinhas dele, pra gente ir quebrando com um alicate, cada vez que essa pontinha aqui vai perdendo o corte, né? Então a gente vai cortando ela aqui. Outra coisa também que eu uso 2 é o abre-casas. Raramente eu faço casinha de botão, porque as mães preferem mais o fecho de contato, um botãozinho de pressão, então eu uso pouco. Mas isso daqui eu uso muito pra cobrir, quando eu faço o forro de malha, pra cobrir essa partezinha aqui do lacre. Então eu corto o lacre usando estilete quando é só para colar, quando eu uso para colocar aqui e colar. Quando ele tem já aquela valetinha, então não precisa, eu já coloco direto no forro e a braçadeira segura bem o forro dentro da valetinha, mas quando não tem, eu passo cola e aí eu uso aqui para cobrir. Pego aqui o tecido e cubro. E com isso aqui você vai desgastando. Então, quando a gente tem um específico para uma coisa, sempre é bom ter 2 para que a gente tenha essas utilizações específicas e não vá danificando. Então, quando começa já a ficar ruinzinho, ele já passa para outra função, mas ele continua aqui. Todos esses materiais, deixo eles enfileiradinhos, tudo separadinho. E quando vem alguém trabalhar comigo, eu já conto antes, né? Alguns eu escrevo, realmente passo ali a fita crepe e escrevo para que a pessoa tenha essa distinção mais clara com o que tiver escrito. E o foco mesmo que eu quero falar, logo agora em seguida, é sobre os alfinetes.
Então, o alfinete, a gente tanto vai usando que ele vai perdendo esse poder aqui dele de perfuração. Mesmo que a gente coloque num alfineteiro, esse meu alfineteiro aqui, não sei se dá pra ouvir o barulho, mas ele é com palha de aço. Então, a gente vai colocando, coloca agulha também. E cada vez que a gente coloca, ele vai passando pela palha de aço e aí já dá uma ajudinha pra ir afiando também. Mas não tem jeito, vai passando o tempo, a gente sabe que vai acabando. E aí, vamos dar uma outra função para ele. E é isso que eu quero falar agora em seguida. Quando a gente está costurando, preparando os moldes, eu vou usar tecido, mas eu vou usar papel também, que são os meus moldes. No caso aqui, é um molde para forro. Tô reformando essa boneca aqui. Então, eu preciso fazer simetria, preciso conferir, eu tirei o molde dela. E aí, a gente coloca, na hora de conferir os dois lados, a gente coloca alfinete. Mas, alfinete também perde o corte, assim como tesoura. Eu tenho uma tesoura para papel, tenho uma tesoura para tecido. E a mesma coisa acontece aqui. Eu tenho esse alfineteiro com os alfinetes novos, seminovos, os outros antigos, mas que ainda tem corte, e tem um outro alfineteiro separadinho, que esses daqui são só para papel.